Oi, turma, tudo bem? Vamos dar continuidade ao reino Monera, né? Turma, o assunto hoje vai ser as cianobactérias. Ciano, a palavra ciano significa azul. Quando você vai trocar a tinta da impressora, tem lá magenta, ciano, não sei o que mais. Ciano é azul, né? São as bactérias azuis. Na verdade, não é um azul muito azulado, é um azul esverdeado, uma referência à cor do pigmento, à cor da clorofila delas, tá? As cianobactérias são seres também procariontes, ou seja, elas não têm núcleo, assim como as bactérias. Elas são unicelulares em geral, com algumas exceções, tá? Já se descobriram alguns tipos de cianobactérias multicelulares, mas a maioria ainda é unicelular, com clorofila, ou seja, se elas têm clorofila, elas têm a capacidade de realizar fotossíntese. Dá uma olhadinha para o esquema de uma cianobactéria cortada ao meio. Tenho aqui, então, muita semelhança com as bactérias. O DNA principal, os ribossomos, certo? Membrana, a parede celular, aqui em rosa, do lado de fora. E o que me interessa, o pigmento, que é a clorofila. Eu coloquei de verde, fazendo uma alusão à cor desse pigmento mesmo, que é um verde azulado, na verdade. Cianobactérias diferem das bactérias porque elas têm esse Q a mais, que é o pigmento clorofila, e devido a ele, elas realizam fotossíntese. Gente, você vai imaginar que as cianobactérias, elas são o passado do cloroplasto. As cianobactérias, elas foram englobadas por uma célula eucarionte e passou a viver em simbiose, fazendo glicose para a célula eucariota. Dizem os cientistas, né, ou acredita a ciência, que elas foram os primeiros seres fotossintetizantes a existir. Antes, então, da cianobactéria, o oxigênio não existia livre na atmosfera. Elas, através do processo de fotossíntese, é que foram responsáveis por oxigenar o planeta Terra. Isso é muito bacana de pensar. Quando, então, ocorreu uma mutação nas bactérias e elas conseguiram ter essa variabilidade que é a clorofila, elas passaram a oxigenar a terra e todos os seres que eram anaeróbios, ou todos não, mas a maioria dos seres anaeróbios, aqueles que não toleram o oxigênio, eles morreram, porque aos poucos elas foram enchendo a atmosfera da terra de oxigênio. Então, olha a importância das cianobactérias, né? Outras importâncias, além de oxigenar a terra, e aí, deixa eu falar mais uma vez, elas é que são o pulmão do mundo, né? Elas são o pulmão do mundo. Elas fazem uma fotossíntese muito mais, liberam muito mais oxigênio do que as plantas, por exemplo. Além disso, as cianobactérias, elas fixam nitrogênio. Então, imagine que aqui é uma colônia, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cianobactérias. Essa célula aqui do meio, ó, ela é especial, porque ela tem a capacidade de fixar o nitrogênio. O nitrogênio, a gente vai lembrar que faz parte da molécula das proteínas, faz parte do DNA, certo? Então, é um elemento químico importantíssimo. Elas também se associam a fungos formando os líquens, né? O líquen, ele é aquela estrutura, aquela simbiose de cor cinza que fica grudado nos troncos das árvores. O que é o líquen, na verdade? Ele é a associação entre um ser micobionte, que em geral é um fungo, mais um fotobionte. Esse fotobionte, geralmente, é uma alga, e essa alga pode ser uma cianobactéria. Aliás, turma, deixa eu chamar a atenção aqui. Chamar cianobactéria de alga, tá? Não é correto, porque as algas do reino protista, elas são eucariontes, elas têm núcleo. As algas do reino Monera, que são as cianobactérias, elas são procariontes. Elas não têm núcleo, então cuidado com a terminação alga, tá bom?
E, além delas participarem, então, dos líquens, de fixar o nitrogênio, de oxigenar a terra, as algas também, as cianobactérias, elas estão envolvidas em processos de eutrofização. O que é a eutrofização? É um desequilíbrio ambiental no qual o esgoto é jogado na água doce em geral, esgoto é nutriente, as cianobactérias aproveitam e pegam esse nutriente, reproduzem muito e formam, gente, um tapete verde na superfície da água, impede o sol de entrar na água, então diminui a fotossíntese lá embaixo. Além disso, na eutrofização, quando essas algas reproduzem muito, elas também vão morrer. E quando morrem, na decomposição, elas esgotam o oxigênio da água. Então, a eutrofização, de uma forma ou de outra, ela diminui o oxigênio da água, seja pela falta de fotossíntese ou pela decomposição que consome o oxigênio. Assunto para posterior, tá? Entrarmos em detalhes. Bom, voltando em bactérias, né? A gente tende a pensar que bactérias são todas ruins. Nós já vimos as bacterioses, mas, gente, a maioria das bactérias, elas são úteis ao ecossistema ou úteis para nós, tá? Quais são as utilidades das bactérias? São seres decompositores de matéria orgânica. E isso significa que as bactérias decompositoras transformam qualquer corpo morto em água e sais minerais. Isso é a decomposição. Eu também posso dizer que transformam matéria orgânica em inorgânica. Isso é a velha reciclagem da matéria, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tudo bem? Outra importância das bactérias, elas fixam o nitrogênio, tanto para o solo quanto para outras plantas, tá? Então, elas estão envolvidas diretamente no ciclo do nitrogênio. Você vai lembrar que esse ciclo, ele é todo mediado por bactérias. Se não existirem bactérias no ciclo do nitrogênio, não tem ciclo. Você vai lembrar que eu sempre faço esse desenho aqui, ó. É uma leguminosa, né? Aquelas plantas conhecidas como leguminosas, elas têm nas raízes umas bolotas, que são os nódulos. Esses nódulos estão repletos de bactérias. Então, as raízes das leguminosas têm essas bactérias que fixam o nitrogênio do ar, capturam o nitrogênio do ar e transformam em compostos absorvíveis para a planta, ok? Tudo bem. Outra importância das bactérias é que elas fazem fermentação, né, turma? Fermentação é aquela reação química que acontece na ausência do oxigênio, cujo objetivo é obter energia. Pode ser uma fermentação acética, para fazer o vinagre, aí a bactéria envolvida são as acetobacters, né? Ou uma fermentação lática, aí as bactérias envolvidas são os lactobacilos, né? A fermentação acética é importante para fazer o vinagre e a lática para produzir os iogurtes, os leites fermentados e assim por diante, né? Uma delícia. Outra importância, as bactérias são usadas na produção de antibióticos, assim como o veneno, assim como os soros contra o veneno de serpentes é feito com o veneno, alguns antibióticos são feitos com as bactérias, tá bom? Outra importância, elas fazem parte da nossa microbiota intestinal, ou seja, nosso intestino é repleto de bactérias. Bactérias que fornecem vitaminas, como por exemplo, vitamina K, e as vitaminas do complexo B. Além disso, gente, elas competem com bactérias ruins e impedem que as ruins se instalem no nosso intestino. Outra importância, são usadas no controle biológico. Por quê? Você vai lembrar. O que é o controle biológico? O controle biológico é quando eu insiro um predador ou um parasita da praga em que eu quero controlar a população. Então, alguns tipos de bactérias parasitas, elas vão parasitar as pragas e aí eu não preciso usar agrotóxico. A bactéria parasita vai matar a praga e eu não vou precisar contaminar o ambiente com o agrotóxico.
Tem também grande importância na biotecnologia. Por quê, gente? Porque a gente já sabe que hoje o hormônio insulina e o hormônio de crescimento, que é o GH, eles são produzidos por bactérias que foram manipuladas para produzir esses medicamentos. E muitas outras, tá bom? Muito bem. Até a próxima.